Oi, gente. Boa noite. Não, nós vamos ter aula. Se o YouTube não quer que eu tenha aula no meu canal, nós vamos ter aula no canal alheio, mas nós vamos ter aula. Isso aí, vocês podem ficar despreocupados. Se não der certo nesse, eu vou habilitar o do Cássio, meu marido, e a gente vai fazer um para a Laura, e a gente vai ter aula. Isso aí é com certeza, gente. Podem ter certeza disso. E aí eu vou ver se eu faço uma outra conta no Gmail, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá, gente, né? Voltando à nossa consignação em pagamento. Deixa todo mundo entrar aí, vai dando oi, boa noite, para eu saber que são vocês, que vocês já estão aí comigo, eu já posso começar. José, cadê você, José? Deixa eu ver mais, tinha mais gente lá no outro. Entra aí, galerinha. Daniel também já entrou, Fran, Marcos, Everaldo, boa noite. Vamos lá, né, gente? Não é isso que vai deixar com que a gente tenha aula. Se de tudo der errado de novo, nós vamos ter aula no WhatsApp, mas nós vamos ter aula, isso é fato, né? Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então, a consignação e pagamento, gente, ela existe porque o devedor, ele tem o dever e o direito de pagar e o credor tem o direito e o dever de receber. E aí, por que é, então, que a gente coloca isso a serviço do devedor? Porque o credor pode, por inúmeros motivos, não querer receber, né? E aí, o devedor, ele não poderia ficar nas mãos do credor. Então, existe uma ação que está aposta aí para o devedor, ou para o terceiro interessado, ou para o terceiro não interessado. E aí, lembrando que o terceiro não interessado, ele só pode pagar se o devedor aceitar, né? A gente sabe que o terceiro interessado, ele não precisa de autorização do devedor, é o caso, por exemplo, do fiador. Mas o terceiro não interessado, para ele poder efetuar o cumprimento de uma obrigação, é necessário que haja aí o consentimento do devedor. Então, essa ação, ela fica aí à disposição do devedor, do terceiro interessado, do terceiro não interessado, com autorização, para que ele possa, assim, cumprir a sua obrigação perante o credor. Então, gente, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado na ação de consignação e pagamento judicial e na consignação e pagamento extrajudicial. Isso é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. A gente vem de um semestre em que a gente colocou o credor o tempo inteiro como sendo o autor, como ele cobrando. Então, quando a gente chega numa ação de consignação e pagamento, tem que tomar muito cuidado, porque o credor, nesse caso, ele é réu, tá? Então, muda um pouco o que a gente tinha estudado no semestre passado, né? A gente não via o tempo inteiro o devedor só se lascando. Agora, a gente está vendo o devedor podendo utilizar uma ação para poder cumprir a sua obrigação. Né? Então, toma muito cuidado com isso. Se algum dia vocês estiverem diante de uma ação, seja uma ação prática mesmo, na vida real de vocês, seja durante uma prova, anota no cantinho da prova, gente, anota no papel que o seu cliente é o devedor e que ele é autor, tá? E que o credor, ele não é o seu cliente, né? Se você está advogando para o devedor, ele não é o seu cliente, ele é réu. Porque senão, gente, pode parecer besteira, mas não é. No meio do caminho, quando vocês começam a fazer uma petição, vocês começam a inverter tudo. Vocês estão muito acostumados a advogar só para o credor. Vocês estão muito acostumados a ver só o lado do credor. Então, toma muito cuidado com relação a isso, tá? E aí, gente, o que acontece?
né? Aonde que é que a gente pode promover o procedimento de consignação e pagamento? Isso que eu estou falando para vocês cabe tanto para consignação e pagamento extrajudicial, que é o que a gente vai falar hoje, que é o foco da nossa aula de hoje, quanto para consignação e pagamento judicial, tá? Que é o foco da nossa próxima aula. Eu resolvi dividir, gente, para poder ficar mais leve para vocês, para a gente poder ter um desenvolvimento melhor da nossa matéria, né? Para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Então, hoje a gente vai estudar só a consignação e pagamento extrajudicial e as disposições gerais. O que acontece, gente? Aonde que é que eu vou fazer esse procedimento de consignação e pagamento, né? Primeira coisa, gente, esse procedimento de consignação e pagamento, ele é feito em regra no domicílio do devedor, tá? A regra do que vocês já aprenderam lá quando vocês estudaram direito das obrigações, é que as obrigações, elas são cumpridas em rente. O seu Madruga ficava quietinho na casa dele, esperando o seu Barriga, não é? Seu Barriga era credor, seu Madruga devedor. Então, o credor que vai atrás do devedor para poder receber, tá? Então, esse procedimento de consignação e pagamento, tanto extrajudicial quanto judicial, em regra, se não houver nenhuma disposição em contrário, ela vai ser feito aí no domicílio do devedor, ok? Se por um acaso, essa questão de ser no domicílio do devedor, gente, é o que a gente chama de dívida portável ou portable. Essa é a regra no direito das obrigações. Se, no entanto, for convencionado de forma diferente, isso tem que estar expresso em algum documento, por exemplo, em um contrato, tá? E aí, gente, pode ser realizado o pagamento no domicílio do credor, mas isso é uma excepcionalidade. Só se isso estiver disposto, se não estiver falando nada, é no domicílio do devedor. E aí, uma outra questão. Se tiver disposto que o pagamento tem que ser feito no domicílio do credor, gente, quer dizer que essa dívida, ela é portável ou portable, tá? Mas isso tem que estar expresso. Se não estiver falando nada, vocês vão considerar a regra geral e vão lembrar do Chaves, tá? Ah, professora, e se por um acaso for uma obrigação de entrega de coisa? Se for obrigação de entrega de coisa, gente, a regra é o local onde a coisa se encontra, se for coisa móvel ou imóvel, ou o foro de eleição. Se for coisa imóvel, gente, é a sede do local onde a coisa está, tá? Não tem discussão em relação a isso. Se for coisa móvel, aí é aquilo que foi pactuado no foro de eleição entre as partes. E aí, gente, mais importante ainda, tá? Não existe consignação em pagamento em obrigações de fazer. Vocês vão anotar isso na porta da geladeira, no teto do quarto de vocês, na porta de casa, aonde vocês quiserem, mas vocês vão guardar isso. Por favor, tá? Não existe consignação em pagamento em obrigação de fazer. Não tem jeito. Uma vez eu cobrei isso numa prova e eu tive que ler o Código de Processo Civil porque eu até fiquei assustada. Eu falei, não é possível, gente. Às vezes tem um procedimento e eu é que não sei, né? Porque os meninos, eles criaram um procedimento de consignação em pagamento de obrigação de fazer. Não existe, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem jeito de consignar em pagamento uma prestação de serviços. Imagina, gente, você consignar em pagamento o serviço de um pintor, tá? Vamos supor que o José Henrique, ele é pintor, ele aparece aqui no meu apartamento para poder pintar aqui, eu viro para ele e falo assim, não, você não vai pintar aqui, não. Ele quer prestar o serviço, aí ele vai e consigna em pagamento. Como é que ele vai consignar a prestação de serviço dele, gente? Ele vai pintar uma petição, entregar para o juiz? Não tem jeito, né? Não cabe, então, gente, consignação em pagamento dentro de obrigações de fazer, ok? Não tem jeito da gente fazer dentro de obrigação de fazer, tá? Fiquem atentos com relação a isso. Bom, e aí, gente, a finalidade da consignação em pagamento é a liberação do vínculo obrigacional, né? Porque é interessante para o devedor essa liberação, lógico,
e afastar a mora. Por quê, gente? Porque cada vez que demora mais o pagamento, mais os ônus da mora, juros, correção monetária, vão juntando ali. E se for uma obrigação de entrega de coisa, gente, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você responde pela conservação da coisa até a tradição, né? Então imagina se o credor não quer receber, por exemplo, um cavalo e o cavalo morre na sua mão. Suponhamos que o cavalo pega Covid-19, tá? A gente não sabe ainda como é que é a questão com o animal, não é? Mas vamos supor que o cavalo pega Covid-19 e morre. E aí? Você vai ficar no prejuízo? Porque o credor não quis receber o cavalo? Não tem jeito, né, gente? Então, esse procedimento, ele existe para poder liberar do vínculo obrigacional, o devedor ficar livre, leve, solto, contente, feliz e saltitante, e também para poder afastar a mora, tá? Então, quanto antes você cumprir a obrigação, melhor para você. E aí, gente, a gente tem duas possibilidades de cabimento da consignação em pagamento, né? Duas grandes possibilidades. A mora, a cipiens, que é a mora do credor, quando o credor ele não vai receber essa obrigação, né? Ele não vai até o devedor para poder receber essa obrigação, e aí o devedor ele não pode ficar esperando a boa vontade do credor para poder pagar isso. Eu já te respondo, tá, Verônica? Só um minutinho que eu já te respondo. Ou então, no caso também da incognitio, quando eu tenho dúvida de quem que é o credor. Só respondendo aqui a dúvida da Verônica, a questão do afastamento da mora. O que que acontece, Verônica? Até que você cumpra a obrigação, né? Até que você cumpra uma obrigação, se essa obrigação ela já tiver vencida e você ainda não cumpriu ela, vai incidindo os juros da mora, né, os ônus da mora, juros, correção monetária. Então, se, por exemplo, for uma obrigação de quantia, até que você pague aquele valor, se a dívida já está vencida e não foi paga, já incide ali juros e correção monetária, até que você faça esse pagamento dessa dívida. A mesma coisa acontece numa obrigação de entrega de coisa, né? Numa obrigação de entrega de coisa, até que você cumpra a obrigação, você responde por todos os danos, você é responsável pela conservação da coisa. Então, para o devedor, gente, é interessante que seja feito esse cumprimento dessa obrigação rapidamente. Por quê? Porque fazendo a consignação em pagamento, né, tanto a extrajudicial, que ela é cabível em casos bem específicos, e a gente vai falar daqui a pouquinho, quanto a judicial, eu afasto essa mora, né? Porque aí eu vou fazer, por exemplo, se for um pagamento em dinheiro, uma quantia, eu vou fazer a atualização monetária até o momento em que eu faço o depósito daquele determinado valor. Depois disso, eu já me liberto daqueles ônus que estavam lá descritos no meu contrato. Consegui te responder, Verônica? Você entendeu? Para eu poder retomar aqui o cabimento da consignação. Dá um ok aí, para eu saber que você entendeu. Beleza, então ótimo. Aí não vamos voltar para a questão do cabimento da consignação em pagamento, gente. Olha só. A mora cipiens é a mora do credor. Então, o credor ele não vai no local ou não vai no dia correto para poder receber aquele pagamento, o cumprimento daquela obrigação, tá? É o que a doutrina chama de mora cipiens. E a gente tem o incognitio. O que é o incognitio? Eu tenho dúvida de quem que é o credor. Vamos supor a seguinte situação. Olha, suponhamos, gente, que eu moro de aluguel e eu aluguei uma casinha na mão da Dona Maria. Aluguei direto com a Dona Maria. Dona Maria é uma senhorinha, tá? De 85 anos. E aí eu já tenho esse contrato de aluguel com ela, direto com ela, já tem uns 6 anos, ok? E a Dona Maria sempre sozinha. Um belo dia, a Dona Maria morre. E aí aparecem 2 sobrinhos da Dona Maria que eu nunca vi na vida e me cobram aluguel. Viram para mim e falam assim aqui, a minha tia, ela faleceu e a gente sabe que você é inquilino dela, então ao invés de você pagar, né, para minha tia que faleceu, você pode pagar para a gente porque nós somos herdeiros dela. Eu vou pagar, gente? Olha bem para minha cara. Vocês acham que eu vou pagar? É claro que não.
Eu tenho certeza se essas pessoas que estão se dizendo aí sobrinhos da Dona Maria, de fato são sobrinhos da Dona Maria, e se eles realmente são herdeiros da Dona Maria? Eu não sei. De onde que esse pessoal surgiu? Então, e aí a gente sabe, quem paga mal, paga quantas vezes forem necessárias, não é verdade? Paga uma, duas, três, tantas quantas vezes forem necessárias. Eu vou correr o risco, gente, de pagar para essas duas pessoas que eu nunca vi na minha vida, ou é mais seguro eu fazer a consignação em pagamento desse valor? É mais seguro eu fazer a consignação em pagamento do valor. A mesma coisa, gente, acontece também quando o credor some no mapa, tá? Credor desapareceu, eu não sei aonde que o credor está. Nesse caso, como que é que eu vou localizar o credor para poder fazer o pagamento? Eu não tenho bola de cristal. Eu não vou ficar sem pagar, porque se eu ficar sem pagar, o que vai acontecer é que só vai juntando os ônus da minha mora. Juros, correção monetária, nessas duas situações. Bom, eu já falei para vocês também a respeito da questão da legitimidade ativa, né? Via de regra, essa legitimidade ativa, ela é do devedor, tá? Ela pode, né, vir a ser utilizada também pelo terceiro interessado, que é aquele que de alguma forma é afetado se não há o cumprimento da obrigação, ou pelo terceiro não interessado, desde que o devedor ele aceite o pagamento por parte desse terceiro não interessado, tá? Vocês têm que lembrar disso, vocês já estudaram isso lá no direito das obrigações. E o polo passivo da ação, o réu da ação é o credor, né? Que seria a pessoa que legitimamente tem o direito aí de receber a obrigação. Alguma dúvida até agora, gente? Ou eu posso seguir adiante? Vou esperar para ver se vocês vão se manifestar aí de alguma forma, ou se eu posso seguir. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Eu vou salvá-la e depois eu subo com ela também para o meu canal, né? Com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas aí eu subo com ela depois para o nosso canal, tá? Vou esperar vocês se manifestarem para poder ver se a gente pode seguir adiante. Então, beleza. Vou seguir aqui. Beleza, então, gente. Qualquer coisa, vai fazendo pergunta que eu vou respondendo, tá? Mesma dinâmica das nossas aulas, ok? Bom, vamos lá, então. O lugar do pagamento eu já expliquei para vocês, né? Eu estou seguindo aquele material que eu disponibilizei para vocês, porque eu acho que aí a nossa aula fica mais organizada, fica mais fácil, inclusive, de vocês seguirem. A questão da competência territorial, eu já expliquei para vocês, que via de regra a gente faz o pagamento no foro de domicílio do devedor, essa é a regra, né, gente? Excepcionalmente, no foro de domicílio do credor, se tiver disposição explícita nesse sentido, tá? Isso no caso das obrigações de quantia. E de entrega de coisa no local em que a coisa está ou no foro de eleição ali que foi descrito no contrato, né, no título. Beleza, gente? Quem depois tiver dúvida a respeito dessa matéria, né, essa matéria, gente, está lá a partir do artigo 328 do Código Civil, 335, a parte de pagamento e tudo, está lá no artigo 328 do Código Civil. Então, se algum dia vocês estiverem diante de uma peça, né, tendo que fazer uma peça, uma prova de consignação e caiu uma consignação em pagamento, saibam que o direito material está lá no Código Civil, na parte de direito das obrigações, tá? A consignação em pagamento, ela é uma forma, né, de especial de pagamento, de cumprimento de obrigação. A Verônica fez uma pergunta. Antes de mais nada, tem algum exemplo de terceiro não interessado? Tenho sim, gente. É um exemplo que, inclusive, quando eu dava aula de obrigações, eu sempre dava esse exemplo. Vamos supor o seguinte, que o João, ele tem uma padaria numa cidade do interior, tá? Em Cambuquira, né? Cambuquira é uma cidadezinha lá do sul de Minas, perto de São Lourenço, uma cidadezinha bem pequenininha, tá? Lá no sul de Minas. E aí o Paulo, ele tem uma padaria lá, que é a sensação da cidade. Todo mundo compra nessa padaria, todo mundo adora a padaria do Paulo. O Paulo, ele é uma pessoa super querida lá na comunidade. E aí, o que acontece? José, ao contrário do Paulo, a padaria do José vive às moscas. E a padaria de ambos é na mesma rua. A padaria do Paulo está numa esquina, a padaria do José está na outra esquina,
tá? E aí o José vê aquela situação da padaria do Paulo todo dia cheia e tudo, e aí fica com aquela dorzinha no cotovelo, né, gente? Fica sentindo aquele negócio de, ai, por que meu negócio não é tão bom quanto o dele? Que situação horrível. E aí, gente, o que acontece? Um belo dia, a Maria, que é fornecedora lá do Paulo, por engano, ela entra na padaria do José. E ela fala assim: não, sabe o que é? É porque o Paulo, ele tá. Eu vim aqui para poder receber uma nota promissória. Aí o José já fica super interessado, né? Fala assim: ah, me fala mais aí dessa nota promissória e tudo. E a Maria começa a falar com o José sem saber que ela estava no local errado. E aí, o que acontece? O José, então, fala o seguinte para Maria, fala assim, ô Maria, é o seguinte, eu sou muito amigo do Paulo, então eu vou fazer o pagamento dessa dívida do Paulo, você pode ficar tranquila, me dá aqui a nota promissória, que eu faço o pagamento dessa dívida, tá? Eu sou terceiro não interessado, então eu posso fazer esse pagamento dessa dívida. Aí a Maria vira para o José e fala assim, mas se você é terceiro não interessado, o Paulo, ele te autorizou? Aí o José falou assim, ixi, não. Aí a Maria, sabendo das regras do direito das obrigações, não deixa, então, que o José faça esse pagamento. Qual que era o intuito do José ao fazer esse pagamento, gente? Vejam que vocês estão numa cidade do interior, uma cidade pequena, em que todo mundo conhece todo mundo, né? Em que essas conexões sociais, elas são muito fortes. Qual que era o intuito do José? O intuito do José era pagar a dívida do Paulo e depois espalhar para a cidade inteira que o Paulo é caloteiro. No intuito mesmo, gente, de fazer com que o Paulo ficasse com a moral super baixa. Com que ninguém fosse na padaria do Paulo porque ele é caloteiro. Tá? Então seria esse o intuito. Essa que é a grande questão. Entende? Então, para o terceiro não interessado, para que ele efetue o cumprimento de uma obrigação, o pagamento de uma dívida, é necessária a autorização expressa do devedor. Por quê? Porque eu não sei qual que é o intuito desse terceiro não interessado ao pagar a dívida. Entende? Eu estou devendo para um credor específico, eu não quero, às vezes, ficar devendo para aquela pessoa. Entendeu, Verônica? Um exemplo de terceiro não interessado? Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo ilustra bem a figura do terceiro não interessado. Não, então ótimo. Posso, então, passar adiante, gente? Que eu já vou começar a explicar para vocês, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, o procedimento em si da consignação em pagamento extrajudicial. Ainda estou tossindo um tiquinho, mas estou bem. Posso seguir, gente? Manifestem-se aí para eu poder saber que está todo mundo entendendo, que eu posso seguir adiante ou que eu tenho que voltar. Então, beleza, eu vou seguir adiante, tá? Sobre a consignação em pagamento extrajudicial. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é que essa consignação em pagamento, ela é uma consignação facultativa, tá? É uma faculdade que o devedor, o terceiro interessado ou o terceiro não interessado, com a anuência do devedor, pode fazer uso para poder cumprir uma obrigação. E aí, gente, em relação a esse procedimento extrajudicial de consignação em pagamento, cabem algumas observações. Primeira coisa, tá? Eu tenho que ter absoluta certeza de quem é o credor. Se eu tiver dúvida de quem que é o credor, eu não posso fazer o procedimento extrajudicial. Além disso, gente, eu tenho que ter absoluta certeza de aonde o credor está. Se o credor tiver sumido do mundo, eu não consigo fazer uso do procedimento de consignação em pagamento extrajudicial, tá? Por motivos óbvios, gente, ele é um procedimento que é feito todo no banco. Banco oficial onde houver. Quais são os bancos oficiais que nós temos no nosso país? Banco do Brasil, na esfera estadual,
e Caixa Econômica Federal na esfera federal. Esses são os bancos oficiais que nós temos. Em regra, gente, como a gente utiliza mais a Justiça Estadual para fazer o procedimento de consignação e pagamento, a gente utiliza o Banco do Brasil para poder fazer esse depósito, tá? Outra questão também que a gente precisa. Exatamente, Ana. Outra questão também que a gente precisa de tomar muito cuidado nesse procedimento. Só é possível fazer esse procedimento se a minha obrigação for de quantia. Se a obrigação, gente, for de entrega de coisa, não tem jeito de fazer procedimento de consignação e pagamento extrajudicial, tá? E vamos lá, vamos entender por devedora ou terceira interessada ou terceira não interessada com a anuência do devedor. Eu procuro o banco oficial onde houver o Banco do Brasil, procuro o gerente e falo que eu quero fazer um procedimento de consignação em pagamento extrajudicial. O gerente, então, ele vai pegar uma resolução do Bacen, tá? Que eu coloquei aí para vocês o número da resolução. Eu tenho ela aqui, ó, é a 2.814 de 2001. Então, com base nessa resolução, o gerente, então, ele vai fazer o procedimento da consignação e pagamento extrajudicial. Vai perguntar para o devedor, vamos supor que o devedor que procurou o banco para poder fazer esse pagamento, vamos supor que seja a Verônica, tá? A Verônica que procurou o Banco do Brasil para poder fazer esse procedimento de consignação e pagamento. Aí, gente, o que acontece? O gerente do banco vai virar para a Verônica e vai falar assim, você quer fazer o procedimento aqui de consignação e pagamento? Quero sim. Perfeitamente, Verônica. Qual que é o nome completo do credor? E qual que é o endereço do credor? Olha só, gente, se a Verônica tem dúvida de quem que é o credor, ela vai passar uma lista de nome para o banco poder ficar tentando. Vocês acham mesmo que banco vai ficar fazendo isso, gente? Não, vamos tentar o Pedro. Não é o Pedro. Agora vamos tentar o Joaquim. Não é o Joaquim. Então vamos tentar o João. Não é o João. Vamos tentar o Antônio. Não é o Antônio. Depositado? Não. Uma outra questão. Vai pedir o nome completo do credor e o seu endereço completo. Se a Verônica chegar lá no banco e falar assim, eu não sei onde que o credor tá, não. Vocês acham, gente, que o gerente vai virar e falar assim, não, qual que foi o último endereço que você teve dele? Não, vamos tentar nesse endereço aqui, se der ruim, a gente tenta nesse outro endereço, se continuar dando ruim, a gente tenta nesse outro endereço. Vocês acham, gente, que banco, gente, vai ter paciência de ficar fazendo esse procedimento? Não vai, tá? Não vai ter paciência, não adianta, não vai fazer esse procedimento. Então, para eu fazer o procedimento de consignação e pagamento extrajudicial, eu tenho que ter certeza de quem que é o credor, nome completo dele, tá? Dados completos e endereço completo dele. Se eu tiver dúvida, gente, não tem jeito de utilizar esse procedimento de consignação e pagamento. Aí eu vou necessariamente ter que fazer o procedimento de consignação e pagamento judicial. Uma outra coisa, tem que ser, gente, de obrigação de quantia. Imagina a seguinte situação, você está chegando no banco para poder conversar com o seu gerente. Atrás do seu gerente tem uma estante com uma impressora, um computador, tem lá também atrás dele uma bicicleta, e tem um cavalinho pastando, a vaquinha, um cachorro, um carro, um caminhão. Tem isso, gente, dentro do banco? Claro que não. Porque, gente, banco é dinheiro. É só de quantia. Então, se por um acaso a sua obrigação for de entrega de coisa, necessariamente você vai ter que utilizar o procedimento judicial, tá? Não tem jeito de fazer o procedimento extrajudicial, gente. Tá? É só vocês pensarem nessas questões práticas, né? Nossa matéria, eu não quero que ninguém decore nada, eu quero que vocês entendam por que é que a gente não faz a utilização do procedimento de entrega de quantia extrajudicial, não teria como. De entrega de coisa, né? Melhor dizendo, extrajudicial, não teria como. Banco, gente, é só dinheiro. Quantia, banco, tá? Professora, mas mesmo sendo quantia, eu posso fazer o procedimento judicial? Pode, tá? Como eu falei para vocês, gente, o procedimento extrajudicial é uma faculdade, tá? É uma faculdade que o devedor, o terceiro interessado, o terceiro não interessado com a anuência do devedor tem. Mas por que vai utilizar, então, o procedimento extrajudicial, professora? Porque é um procedimento, gente, muito mais rápido e muito mais barato.
tá? É um procedimento muito mais fácil. Você não precisa de advogado, você não tem que pagar custas de processo. Tem alguma tarifa para você pagar para fazer o procedimento de consignação e pagamento? Com certeza tem. Mas eu não sei qual que é o valor da tarifa, já procurei saber, mas não consegui descobrir, tá? Se alguém até descobrir depois, pode passar aqui para a gente, ok? Mas o fato é o seguinte, gente, o valor que você paga para poder fazer esse procedimento extrajudicial é infinitamente menor do que o valor que você iria despender se você tivesse que fazer o procedimento judicial. Entende? Então, por isso que muitas pessoas, né, se enquadrando nessa situação que eu falei para vocês, de sabendo quem que é o credor, sabendo a localização do credor e sendo uma obrigação de quantia, utilizam o procedimento extrajudicial, por ser um procedimento muito mais simples, não demandar advogado e ser um procedimento mais barato. Posso continuar, gente? Que aí eu vou explicar para vocês como que é o procedimento em si. Vou esperar vocês se manifestarem aí. Então, beleza, vou continuar aqui, tá? Olha só, gente. Então, o devedor, que é a Verônica, procurou o banco para poder fazer o depósito do valor, né? Em favor do credor, tá? O gerente, então, explicou para a Verônica que vai ser aberta uma conta em nome do credor e que o banco vai expedir uma carta com aviso de recebimento para esse credor, tá? Então, o próprio banco, pegando os dados que foram informados pelo devedor, no caso a Verônica, né? Pega os dados do credor e o banco mesmo vai expedir uma carta com aviso de recebimento para esse credor. Qual que é o teor dessa carta com aviso de recebimento, gente? Vai informar para o credor que existe um valor à disposição dele depositado no banco, tá? Natália, não sei, aqui não travou ainda. Mas assim, gente, à noite costuma dar uma travadinha, mas de toda forma vai ficar gravado, tá? Aí vamos que vamos, então. Aí, gente, o que acontece? O banco, então, ele expede essa carta com aviso de recebimento para o credor. Informa que o credor tem o prazo de 10 dias contados do retorno do AR para a agência para poder se manifestar a respeito daquele pagamento que foi feito, tá? Isso fica ciente, o credor ele fica ciente dessa informação. E aí consta lá também que se o credor não concordar com o pagamento que está sendo feito aí por parte da Verônica, que ele tem que se manifestar expressamente nesse prazo, tá? Tem que aí se manifestar expressamente nesse prazo de 10 dias contados do retorno do AR para a agência. Pergunta, esse prazo de 10 dias, gente, é um prazo que é contado em dias úteis ou em dias corridos? Vamos à regra geral do que nós já aprendemos do Código de Processo Civil. Todos os prazos que estão no Código de Processo Civil em dias são contados em dias úteis, tá? Apenas prazos em semanas, meses e anos ou horas, né, gente, que são contados em dias corridos, tá? Falou que são 10 dias, falou que são 5 dias, falou que são 15 dias, são dias úteis. Então, voltou a R para a agência, tá? Notificou o credor, correio foi lá, notificou o credor, voltou a R para a agência. O gerente, então, vai guardar esse AR e vai contar o prazo de 10 dias. Se o AR voltou hoje para a agência, gente, exclui o dia de hoje, começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, começa a contar a partir de segunda-feira. E daí contam 10 dias úteis, tá? E vai ficar aguardando a manifestação do credor. O credor, gente, dentro desse prazo de 10 dias úteis, contados do retorno do AR à agência, ele pode tomar algumas atitudes. Ele pode ficar inerte, falar assim, deixa pra lá, não quero saber disso não. Se ele ficar inerte, é aquela máxima, quem cala, consente. Então, se ele ficou inerte, é porque ele está concordando com o pagamento, e aí a Verônica, que é devedora, vai rir de orelha a orelha, porque ela vai ficar livre do vínculo obrigacional, né? Ela não vai ter mais nenhum problema de pagamento, ela já está livre daquela obrigação, tá?
Pode acontecer também do credor comparecer na agência e falar assim, olha, tem um dinheiro depositado aí para mim, eu quero receber esse dinheiro. Se, por um acaso, o credor levanta esse dinheiro também, gente, a Verônica, que é devedora, está livre da obrigação. Professora, se acontecer do credor ficar inerte ou se ele levantar o dinheiro, ele pode posteriormente reclamar em juízo? Falar que está faltando alguma coisa, que não era bem isso que tinha sido combinado? Não, tá, gente? Então, prazo é prazo. Tem lá 10 dias úteis contados do retorno do AR para a agência para se manifestar. Se não se manifestar, gente, deixar passar o prazo, libera o vínculo obrigacional do devedor, não tem como reclamar depois. Segundo, se comparecer na agência e tirar o dinheiro, também aceitou o que estava acontecendo, não tem como mais liberar o vínculo, não tem como mais você, no caso, discutir isso posteriormente. Libera também o vínculo obrigacional do devedor, tá? Ah, então se por um acaso acontecer do credor não concordar com a obrigação, qual que é a atitude que ele deve tomar? Ele deve comparecer ou enviar um documento nesse prazo de 10 dias contados do retorno dos autos à agência, se manifestando expressamente recusando aquele pagamento. Enquanto ele não fizer isso, gente, se ele não fizer isso, se ele não der essa recusa expressa, ele está aceitando o pagamento que foi feito, tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Verônica. O credor tem que ir ao banco levantar esse dinheiro? Porque como ele vai receber se ele ficar inerte? Então, Verônica, se ele ficar inerte, essa conta fica aberta lá para ele. Um dia, se ele quiser ir lá, comparecer e tirar esse dinheiro, beleza. Senão a conta fica aberta lá. Abre uma conta fácil, por exemplo, né, que é uma conta sem tarifa, e aí fica à disposição lá, vai ficar aquele dinheiro lá à disposição do credor até o dia que ele for receber, que ele aparecer lá para poder receber. Se o credor morrer, aí, se os herdeiros descobrirem que tem o dinheiro lá parado, faz um procedimento de alvará para poder levantar o valor. É isso, entendeu? Mas a questão é que fica lá à disposição do credor. Qual que é o intuito desse tipo de procedimento, gente? Qual que é o nosso foco nesse tipo de procedimento? Liberação de vínculo obrigacional. Então, lembra que no semestre passado eu havia falado para vocês que vocês iam... No semestre passado vocês eram advogados do exequente, né? E que esse semestre que vocês iriam se preocupar com o devedor? Pois é. A nossa preocupação agora é com o devedor, então o dinheiro vai ficar lá à disposição dele. Aí a Cristiane me pergunta, se esse dinheiro fica parado, tem algum rendimento? Tem, gente. Aquele rendimentozinho básico, né? Como se fosse juros de poupança, tá? Mas bem pouquinho. É aquele rendimentozinho assim, bem pouquinho mesmo, tá? Bem pouquinho mesmo, mas tem um rendimentozinho, né? Não fica de todo parado, não. Ele sofre algum rendimentozinho, tá? Mas não é grande coisa, não. Te respondi, Verônica, te respondi, Cristiane, para eu poder arrematar o procedimento? Vou esperar a resposta de vocês. Beleza, Verônica, respondi. Cristiane, respondi. Tem um rendimentozinho, mas não é grande coisa, não. Mas tem. Beleza. Aí, gente, o que acontece? Se houve a recusa do credor em receber esse valor, em receber esse dinheiro, né, e ele fez essa manifestação aí, de nada, Cristiane, ele fez essa manifestação aí, né, o que acontece? O banco, o gerente, vai entrar em contato com a Verônica e falar assim, Verônica, o negócio é o seguinte, o credor teve aqui e falou que ele não vai receber. Então, tá aqui à disposição o depósito que você fez e também tem a carta aqui de recusa, tá? Aí, o que acontece, gente? A Verônica, aproveitando esse depósito que ela já fez lá no Banco do Brasil, ela vai ter um prazo de 1 mês. Gente, anota isso. É prazo de 1 mês, tá? Não são 30 dias. Lembra do que nós acabamos de falar a respeito dos prazos em dias.
Gente, prazo em dias no Código de Processo Civil são contados em dias úteis. Prazo em horas, semanas, meses e anos são contados em dias corridos. Então, a Verônica, que é devedora, vai ter o prazo de 1 mês, tá? Para, aproveitando o depósito que já está lá à disposição do credor, que já cessou ali, né, gente, os ônus contratuais referentes a juros, correção monetária, multa, aproveitando aquele depósito que ela já fez, ela pode, então, fazer uma ação de consignação em pagamento judicial. E ela vai instruir a petição inicial dessa ação de consignação em pagamento judicial com a prova de que existe o dinheiro depositado à disposição do credor e a prova da recusa. Então, o banco vai fornecer para a Verônica, né, o documento em que o credor expressamente recusa aquele pagamento, tá? E aí a Verônica, então, vai poder, nesse prazo de 1 mês, aproveitando esse depósito que está lá à disposição do credor, para não precisar de reatualizar aquele valor, né? Ela vai fazer uma ação de consignação em pagamento judicial, instruindo, então, com a prova de que existe o dinheiro lá devidamente depositado e a prova da recusa, tá? Passou esse prazo de 1 mês, gente. Aí, nesse caso, a Verônica, ela pode ir lá e tirar o dinheiro do banco. Por quê? Porque aquele valor que está lá depositado, gente, passado 1 mês, se ela demorar mais que 1 mês para poder mover a ação de consignação em pagamento judicial, ela vai ter que fazer uma reatualização daquele valor, tá? Então, para o devedor, é interessante que ele faça isso rápido, utilize esse prazo de 1 mês. Porque se ele ficar demorando muito, ele vai ter que tirar o dinheiro do banco, porque o depósito que ele fez lá vai perder a efetividade. E aí ele vai ter que fazer uma nova atualização, e aí dentro dessa atualização vai correr juros, correção monetária, eu não sei se tem alguma multa contratual, vai incidir tudo isso. Lembra aquela planilhinha que eu ensinei vocês a fazer no semestre passado? A planilha de atualização monetária? Pois é. Vai ter que fazer aquela planilhinha de atualização, atualizar o valor e fazer um novo depósito. Então, é interessante para o devedor, no caso para a Verônica, né, do nosso exemplo, que ela faça isso dentro desse prazo de 1 mês, para poder evitar ter que refazer novamente o procedimento, tá? Ei, Janaína, conseguiu conectar aí? Não se preocupe que essa aula ela vai ficar gravada, tá? Então, você não vai ter nenhum prejuízo e aí você pode tirar todas as suas dúvidas, beleza? Gente, aí esse é o procedimento, né? E aí, então, como eu já falei para vocês, se a pessoa não quiser fazer esse procedimento extrajudicial e já partir direto para o procedimento judicial, ela pode fazer isso? Pode, tá? Não tem problema algum, ok? O procedimento extrajudicial é uma faculdade, é uma possibilidade que está aberta aí para que o devedor possa, no caso aí, utilizar de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida, é muito mais rápido do que um processo judicial. O que eu quero entender é o motivo do credor recusar, pelo amor de Deus. Gente, pode acontecer muita coisa, olha só. Você já imaginou, Verônica, se você não faz o depósito do valor integral? Se você não fizer o depósito do valor integral, o credor ele está recusando de forma totalmente motivada. Ou, pior, vamos supor que você e o credor, vocês firmam uma obrigação condicionada, tá? O que é uma obrigação condicional, gente? É aquela obrigação sujeita à condição. Condição é evento futuro e incerto. E aí, o que acontece? Você só deveria cumprir a obrigação se o evento futuro e incerto acontecesse. Enquanto o evento futuro e incerto acontecer, você não pode cumprir sua obrigação. E se o credor aceita receber a obrigação condicionada, ele está sujeito a um ônus. Qual que é o ônus? Ele pode ter que te restituir a sua obrigação em dobro. Lembra que nós já falamos isso lá no direito das obrigações? Obrigação condicional, né?
se ela está ali sujeita a uma condição, ou seja, evento futuro incerto, eu só posso cumprir a obrigação e eu só posso exigir o cumprimento da obrigação e aceitar receber a obrigação, eu credora, se por um acaso a condição se implementar. Até que essa condição se implemente, gente, eu não posso receber a obrigação. E se eu recebo essa obrigação, eu estou sujeita a ter que devolver o valor em dobro para o devedor. Por quê? Porque nesse caso existe um enriquecimento sem causa, né? Empobrecimento de uma parte, enriquecimento da outra, sem que haja ali um nexo de causalidade, um elo, né, entre ambas. Se não teve ainda condição, não posso exigir o cumprimento da obrigação e não posso receber. Então, pode acontecer isso, entendeu? É um exemplo do credor aí recusar o pagamento, tá? Mas tem credor também que recusa o pagamento por picardia, ou seja, picuinha, tem. Mas, né, a gente tem que aí pensar maior, né? No universo do direito das obrigações existem aí inúmeros motivos pelos quais aí o credor ele pode recusar esse pagamento. Né? O valor, por exemplo, estar errado é um dos motivos mais comuns. O valor está errado, então eu não vou receber, porque se eu aceito receber aquele valor errado, eu não posso reclamar depois. Entende? Não tem jeito de eu questionar depois, falando assim, eu não fiz o cálculo direito, ela tá me devendo ainda R$2.000. É mesmo, já era. Você devia ter falado antes. Entendeu? Entendeu, Verônica? Dúvidas, gente? Outra coisa, gente, a recusa, né, quando ela é feita na consignação e pagamento extrajudicial, ela é uma recusa que pode ser imotivada. Então, eu posso simplesmente não dizer qual que é o motivo. Assim, a lei, ela não dispõe que essa recusa ela tem que ser motivada, eu tenho que dizer por que eu não estou aceitando aquele depósito em dinheiro. Eu posso simplesmente falar que eu não aceito, tá? Bom, gente, até então, hoje, né, nós combinamos de estudar a parte de consignação e pagamento extrajudicial, tá? Eu gostaria que vocês fizessem o exercíciozinho que eu deixei para vocês. Não sei se todo mundo viu o material escrito, imagino que sim, né? Até a Natália mandou no grupo. Lá tem uns exercíciozinhos, umas questõezinhas para vocês responderem. Eu já fiz um vídeo também do fluxograma dessa consignação e pagamento extrajudicial para vocês, tá? E fiz um vídeo também mais cedo para o pessoal da manhã que não estava conseguindo conectar na nossa live sobre a nossa matéria. E a gente vai tratar a consignação e pagamento judicial na próxima aula, né? Porque eu acho que assim ficaria muita coisa para a gente poder tratar hoje. São dois procedimentos assim um pouquinho diferentes, então para poder não embolar a cabeça de vocês, hoje a gente resolveu tratar só do extrajudicial. Aí eu sugiro que vocês estudem para a próxima aula, gente, do nosso material, a partir de consignação e pagamento judicial. Tá? Que aí tem todo o procedimento, os requisitos da petição inicial, juízo de admissibilidade, como que é feita a citação, a resposta do réu, qual que é o prazo, o que é que o réu pode responder, e existe aí uma limitação em relação às respostas que esse réu ele pode dar no processo, né, de consignação e pagamento judicial, tá? Mas eu creio que o mais importante a gente já tratou hoje. Aí eu gostaria que vocês fizessem aí as questõezinhas, que eu acho que vai ajudar bastante a gente na nossa próxima aula, para a gente poder continuar o desenvolvimento da nossa matéria. Uma vez feita a recusa, tem a possibilidade de possível arrependimento dentro dos 30 dias? Tipo, o credor, deixa eu ver se eu te entendi, Natália. Tipo, o credor, ele vai lá e fala que ele não aceita o cumprimento da obrigação, e aí depois, dentro desse prazo de 1 mês, não é prazo de 30 dias, tira isso, pelo amor de Deus, tá? Prazo de 1 mês, gente, beleza?
dentro desse prazo de um mês, ele vai lá, volta no banco e se arrepende. Olha, Natália, tipo assim, não tem nenhuma disposição nesse sentido. Eu entendo que, uma vez tendo sido feita a recusa, se ele voltar atrás, ele tem que fazer isso rápido e tem que ser antes de ser movida a ação de consignação em pagamento judicial. Se ele tiver, né, a habilidade, o tempo, a rapidez de fazer antes do devedor promover a ação de consignação em pagamento judicial nesse prazo de um mês, tá? Para poder aproveitar o depósito que já está lá feito e tudo, se ele tiver esse arrependimento antes desse prazo, antes do devedor entrar com a ação de consignação em pagamento judicial, eu entendo que sim, eu entendo que não há nenhum problema, tá? Apesar de que a doutrina ela não trata disso, né? Nunca tratou disso, não, mas eu entendo que não haveria qualquer problema. Eu acho que até que para o devedor ia ficar aliviado, né? A Verônica ia ficar super feliz do credor ter ido lá e falado assim: ah, não, me dá esse dinheiro aí que eu vou querer ele de volta, sim, eu vou querer ele sim. E aí, mas eu entendo também que o banco, nesse caso, ele vai se resguardar. Então, eu entendo que ele vai fazer como se fosse, né, gente? Como se fosse, tá, gente? Guardadas as devidas proporções, tipo um distrato daquele documento que foi ali feito pelo credor dizendo que não aceitava. Então, eu imagino que ele vai pedir uma declaração do credor dizendo que ele se retrata com relação à declaração anterior e que ele quer receber o dinheiro. Mesmo assim, né, e assim entendo eu, tá? Que mesmo se o credor ele não der essa declaração, o levantamento do dinheiro por si só ele já faz com que você, no caso, aceite a obrigação, né? E entendo que isso pode acontecer depois dos 10 dias. Porque percebam, se dentro do prazo de 10 dias contados do retorno do AR para a agência, se o credor ele não se manifesta, o dinheiro ele fica à disposição dele. Então, eu entendo que ele pode sim se retratar, tá? Embora nunca tenha visto isso em nenhum lugar da doutrina. Ok? Estou fazendo um raciocínio pela lógica. Eu entendo que é possível sim, tá? Mas entendo também que o banco vai tentar tomar ali todas as providências para poder se resguardar nesse caso. No caso também, o credor vai ter que ser rápido o suficiente para poder fazer esse arrependimento, né? Para se arrepender antes do devedor ter movido a ação de consignação e pagamento judicial. Entendo também que, uma vez tendo movido a ação de consignação em pagamento extrajudicial, judicial, gente, nesse prazo de um mês, né, o devedor já tendo movido a ação de consignação em pagamento judicial, se a ação já está em trâmite, aí eu entendo que esse arrependimento ele não pode mais ser executado, porque aí, nesse caso, nós já temos custas de processo e honorários advocatícios. Né? Então, se a ação já estiver em trâmite, já era. Aí vai ter que resolver isso judicialmente. E aí vai haver um ônus para esse credor. Ok? José Henrique, por exemplo, contrato da casa própria com 3 meses de atraso, perde o imóvel e a Caixa não recebe para tomar o imóvel. É possível fazer o pagamento em consignação? Então, José, deixa eu ver se eu consegui entender. Tipo assim, o valor, eu acho que, na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte: talvez você esteja querendo falar a respeito da questão do pagamento do valor incontroverso, né? Porque quando a gente faz esse tipo de ação, por exemplo, uma ação contra a Caixa, não sei se é isso que você está me perguntando. Vou responder e se for te responder também o que você está, assim, simplesmente falando. Se você está movendo uma ação de revisão contratual contra a Caixa, né, dizendo que existem juros abusivos, isso assim, não só contra a Caixa, né, não só de imóvel, mas de carro e tudo. Sempre que você mover uma ação de juros abusivos, o Código de Processo Civil, ele diz que você tem que fazer o depósito do valor incontroverso. O que seria o valor incontroverso? Aquele valor que, retirado dos juros abusivos, seria o valor real da prestação, tanto no caso de veículo quanto no caso de casa própria. E aí esse depósito ele tem que acontecer, né, da forma como foi ali fixado
pelo juiz. Geralmente é um depósito judicial, não chega a ser uma consignação em pagamento, porque como existe um processo em trâmite de revisão contratual, você simplesmente faz um depósito em juízo, né? Vocês sabem como é que é a questão do depósito em juízo, gente? Vou explicar aqui, porque talvez nem todo mundo saiba. Como é que é esse negócio do depósito em juízo? Você vai no Banco do Brasil, chegando lá, você pede uma guia de depósito judicial. Essa guia você vai preencher com os dados do processo e vai fazer o pagamento lá no Banco do Brasil. Tem um Banco do Brasil dentro do fórum e esse banco geralmente é utilizado basicamente para isso, tá? E aí você faz, então, um pagamento judicial, um depósito judicial. No caso, se já há uma ação de revisão de contrato em trâmite, não é necessário fazer a consignação em pagamento. Basta fazer um depósito judicial atrelado àquela ação revisional, inclusive cumprindo o requisito de ser depositado o valor em controvérsia. Agora, se não tem nenhuma ação em trâmite, tá? Se for o caso que você tá listando aqui, por exemplo, contrato de casa própria, 3 meses de atraso, perde o imóvel. E a Caixa não recebe para poder tomar o imóvel. A Caixa não aceita receber, né? Para poder tomar o imóvel. É possível fazer consignação em pagamento? Sim, é possível. Agora, tem que ver, gente, o seguinte, tem que ver, porque aí é prestação periódica, não tem como fazer consignação em pagamento extrajudicial, tem que ser a judicial, tá? E tem que ver se no contrato, nós vamos falar disso na próxima aula, mas eu já adianto aqui para vocês, se o contrato dispõe que o inadimplemento causa o vencimento antecipado da dívida, não tem como você fazer esse depósito, complementar depósito, nem nada, tá? Vou te responder, José, que é possível, a princípio, utilizar a consignação em pagamento, sim, tá? E ali você faria, então, a justificativa de que o credor não aceita receber o valor, né? Faz a petição inicial, uma ação mesmo de consignação em pagamento judicial, tá? Faz a petição inicial, o juiz vai determinar que você faça o depósito do valor no prazo de 5 dias. E aí você, então, faz esse depósito no prazo de 5 dias e vai fazer esses depósitos periodicamente, ok? Eu entendo que é possível, sim, utilizar a consignação em pagamento, tá? Inclusive para poder impedir um procedimento judicial que já está em trâmite de uma ação reivindicatória ou de uma execução extrajudicial, né, de título executivo extrajudicial, ou de uma execução pelo Decreto-Lei 70 de 66, enfim, eu imagino que seja possível, sim, você fazer o uso da consignação em pagamento. É uma das possibilidades, tá? Mas eu ainda ressalto o seguinte, é importante, nesses casos, ver o que o contrato dispõe a respeito da questão do pagamento, tá? Mas, como a gente sabe também que existe uma abusividade nesse contrato, que existe uma relação de consumo também, então, assim, a minha resposta é que, sim, é possível, sim, fazer a utilização desse procedimento de consignação em pagamento. Só que aí, nesse caso, vai ser a consignação judicial, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Não sei se eu te respondi, José. Dá um ok aí para eu poder saber se você entendeu. Ou se eu preciso de te explicar, se você quer que eu te explique mais alguma outra coisa. Exatamente, para interromper a execução. Sim, é possível, tá? Eu entendo que é possível, mas talvez, José, se já tiver uma execução em trâmite, eu não sei se a gente faria, se tiver uma ação de execução de título executivo extrajudicial em trâmite, eu não sei se uma consignação em pagamento seria bem o que nós faríamos. Talvez nós faríamos um depósito judicial atrelado ao processo de execução, eu acho que seria mais efetivo. Agora, lembrando que existem alguns procedimentos extrajudiciais de execução. E aqui eu não estou dizendo de execução de título executivo extrajudicial. Eu estou falando de procedimento extrajudicial mesmo, tá? Em que não passa pelo crivo do judiciário hora nenhuma, só passa quando a pessoa realmente já perde o imóvel, que é o caso do Decreto-Lei 70 de 66. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nesse decreto, gente, que ele é o maior absurdo do mundo, eu acho, né? Minha humilde opinião da professora de processo civil de vocês. Eu acho que ele é o maior absurdo do mundo, embora o STF já tenha falado que ele é constitucional. Mas, né, vamos lá. Eu acho que se tiver um procedimento aí em trâmite extrajudicial,
né, em que não há um processo em trâmite, um processo judicial em trâmite, eu entendo que é plenamente possível a consignação em pagamento. Agora, se já há um processo judicial, seja de execução, algum processo judicial em trâmite, eu já entendo que não é a consignação em pagamento que você vai utilizar, e sim um simples depósito judicial atrelado a esse processo. Beleza, Roberta? Dita novamente o número da resolução, dito. Tá no material que eu disponibilizei para vocês, e o número da resolução, gente, é a 2814/01. 2814/01, tá? Essa que é a resolução do Bacen. Cristiele, o número do decreto é Decreto-Lei 70 de 66, tá? É um decreto que ele é anterior à Constituição, ele é de 1966, né? E ele é bem absurdo mesmo. Assim, a primeira vez que eu tive contato com esse decreto foi numa aula de processo civil, quando meu professor estava explicando a respeito de execução, inclusive, né, na época da faculdade, eu estava no 6º período da faculdade, e aí, quando ele falou desse decreto, eu achei o maior absurdo do mundo. E aí eu resolvi pesquisar a respeito desse decreto, ele foi tema do meu TCC, na época da graduação, e é assim, gente, a pessoa, ela perde o imóvel sem ter um procedimento, um processo judicial, é um procedimento completamente extrajudicial, é um procedimento que é feito todo em cartório, sabe? É muito absurdo, é muito triste, eu acho. E aí, depois vocês leem tem esse decreto, ele tem nos vademecums, depois vocês leem ele é bem absurdo mesmo. Bom, gente, mais alguma dúvida? Eu posso tirar mais alguma dúvida de vocês? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Não é porque a gente não está próximo fisicamente que a gente vai deixar de ter contato. Vocês são o melhor momento do meu dia, né? Eu adoro dar aula, e aí aqui também adoro ter essa interação com vocês, né? É um momento que é necessário a gente ficar um pouco mais distante fisicamente, mas em breve eu acredito que a gente vai poder ter nosso contato aí físico, as nossas aulas novamente. Enquanto isso, a gente continua tendo a nossa interação via internet. Eu vou manter o grupo aberto, tá? Até umas 9 horas, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acessar aí no grupo, tá? Estou à disposição de vocês. Vou verificar o que está acontecendo com a minha conta, que toda hora está bloqueando, né? Mas hoje o professor Paulo Bandeira disponibilizou a conta dele aí, então nós estamos fazendo a live na conta dele, tá? Um beijo grande para vocês, né? Tô com muita saudade de todo mundo. E assim que o sistema liberar também, eu já posto as notas das viagens de vocês foram bem, né? Que bom, graças a Deus. Mais pouquinho para frente a gente fala da nossa próxima VA, como que ela vai ser feita, ok? Um beijo grande para todo mundo, né? Se cuidem, quem puder não saia de casa, né? Na medida do possível, tá? Um beijo grande para vocês e eu estou à disposição de vocês, viu? Beijo, beijo, beijo.